Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos ele tinha? 8 anos, isso quer dizer que ele era o quê? Uma criança, um menino. E reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Meu Deus. A vida desse moço, porque ele é neto de Manassés. Manassés foi o rei mais perverso que Israel teve, que Judá teve, mais perverso, ao ponto de pegar seu filho e oferecer nos braços de um demônio, um principado chamado Moloque. Oferecê-lo em culto, matar o filho, um sacrifício. Um homem que desviou Israel da presença de Deus. Depois dele, vem seu filho, que seguiu na mesma toada do pai, não ficando, ou ficando apenas 2 anos, Amon, reinou apenas 2 anos. Quando Amon morreu, o jovem Josias tinha apenas 8 anos de idade. Mas acontece algo que faz toda a diferença na vida desse moço. O avô morreu, o avô foi um homem mau, reinou por muitos anos, por décadas e décadas. O pai vai reinar, era pior do que seu antecessor Manassés. Amon reinou 2 anos e Deus o matou. E agora, por direito legal, Josias é o próximo rei, uma criança. Mas aí é que entra todo um diferencial na vida desse moço. Porque essa criança começou a ser acompanhada, discipulada, orientada por homens de Deus. E o Quis, o sacerdote, foi um desses. Preste atenção, que eles começam então a andar com ele, começam a orientar o rei Mirim. E 8 anos depois, aos 16, agora pare para pensar, um adolescente, um menino rei de apenas 16 anos, começa a fazer uma limpeza, uma transformação, uma libertação na terra de Israel. Agora, algo mais forte ainda, é que já estava decretado, Deus já havia declarado que iria destruir Jerusalém e que levaria seu povo para o cativeiro. Por quê? Porque foram pelo menos 120 anos de desobediência absoluta. Os reis entravam e caíam, todos no caminho da desobediência. E Deus mandava os profetas e chamava o arrependimento. A palavra entrava num ouvido e saía no outro. Era como se nada tivesse acontecendo. Ninguém acreditava que o mal viria. Ninguém acreditava, ou eles estavam com o coração empedernido, empedrado. Eles estavam com os ouvidos tapados e eles não conseguiam aceitar a disciplina, ouvir a palavra, tomar uma posição para arrependimento, para mudança de vida. E exemplo não faltou, porque o reino que estava dividido, a maldade, as mulheres grávidas tiveram suas barrigas cortadas,
uma destruição absoluta. Então eles viram um exemplo. E a outra parte, o outro reino, porque Israel estava dividido em duas partes. E sobrava então o reino de Judá. Apesar da promessa que Deus tinha feito a Davi, de que não lhe faltaria uma luz, isso é, que não lhe faltaria um sucessor. Chega um momento que Deus diz: vou permitir que sejam abatidos, humilhados, porque vocês são de coração duro, de coração rebelde. Quando Josias assume, era mais fácil ele parar e dizer: não tem mais jeito, já está decretado, já foi liberada uma sentença de morte, de destruição. No entanto, ele decide que na sua geração as coisas seriam diferentes. Ele decide se posicionar em Deus e clamar por sua misericórdia. E por causa do seu clamor, da sua obediência, do seu quebrantamento, Deus muda a sentença e diz que no governo dele nenhum mal iria acontecer àquela gente. O que eu quero te dizer é que aonde tiver um homem piedoso, ele pode mudar decretos. Dê um glória a Deus. Onde tiver uma mulher piedosa, gente que busca e que crê, Deus pode e quer mudar decreto. O que quebra o coração de Deus é coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia! Eu quero dizer também que você não pode usar a referência à sua história, a história da sua família, para dizer que você é assim, por causa da família que teve, da herança familiar que teve, que você é assim, porque você não teve a oportunidade de fazer diferente, porque não lhe deram oportunidade, você é vítima de tudo isso, você não tem como mudar as coisas. Isso é mentira. Porque de uma família de um avô altamente ocultista, satanista, que era Manassés, de um pai andando pelos mesmos caminhos, se levanta um menino. Glória a Deus, dê um glória a Deus. Deus é Deus. Deus é Deus do grande, do pequeno, do novo, do velho. Deus é Deus da criança. Deus é Deus de gente de coração quebrantado. O que eu quero te dizer aqui, a sua história pode ser outra, da sua família pode ser outra, a partir da sua decisão. Dê um glória a Deus. A partir das pessoas que relacionam com você. Se aquele menino continuasse perto dos familiares, perto do pai, se porventura tivesse vivido mais, o seu caminho também seria perverso, seria o caminho de morte. Mas para sorte sua, seu avô tão perverso, seu pai tão perverso, a melhor coisa foi a morte deles, porque aí ele começou a ser acompanhado por gente de Deus, por gente que amava o Senhor e que andava nos seus caminhos, e portanto ensinou seu filho nos caminhos do Senhor. Se você convive com gente de Deus, você se torna gente de Deus. Se você convive com gente perversa, você se torna perverso. As más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Anda com santo, que santo serás. Anda com gente que ama Jesus, que você vai amar Jesus. Mas anda com gente nojenta. Anda com gente que ama o pecado. Anda com gente impura. Anda com gente drogado. Anda com gente prostituto, prostituta. Anda com gente ímpia. E que você será moldado iguais a eles. Diga, não é a idade. Diga, não é a idade. Mais forte, é a decisão de andar na presença de Deus. E esse moço então, no 8º ano do seu reinado, isso é, com 16 anos, versículo 3, sendo ainda moço,
começou a buscar o Deus de Davi, não tinha negócio de vou curtir não, ainda mais ele com 16 anos, hormônio saindo pelo ladrão, mulherada do país inteiro à disposição dele, tinha tudo que alguém poderia sonhar, toda a autoridade na mão, e no entanto a decisão dele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. Olha a influência, aleluia. Davi marcou toda a história de Israel e continua marcando a minha e a sua história, meu irmão. Ande com Deus para valer, porque as décadas vão passar, as gerações vão passar, mas o seu nome não vai passar. Você será lembrado, imitado. Eu tenho concentrado muita oração nessa direção. Aumenta a minha influência na terra para a glória do teu nome. Me permita alcançar mais do que tenho alcançado até agora, para glorificar teu nome. Não tem outro propósito, não é o meu nome, é o nome do meu Deus. E eu quero te desafiar a fazer essa oração. Ajuda-me a ser útil. Ajuda-me, Senhor, a ser influente nessa terra, para levar milhões ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Glorifica Jesus. Ore assim. Busque isso. Essa é a nossa razão maior de ser. Honrar e gozar a Deus para sempre. Sendo ainda moço, com 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi. Antes ele foi ensinado, dos 8 aos 16, mas agora aos 16, não está precisando que orem por ele e com ele. Agora ele já tem prazer em orar, agora ele tem sede, agora ele quer mais de Deus, agora ele quer conhecer mais a Deus, agora que ele quer ser um vaso útil para a glória e para o louvor de Deus. Agora o Espírito de Deus está movendo seu coração, e ele começa a conhecer todos os feitos do seu pai maior, Davi, seu andar com Deus, sua influência, seus salmos, sua história com Deus, e ele diz: isso que eu quero para a minha vida. E no 10º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos. Ele começa agora a fazer uma limpeza na nação. Outros reis antes dele restituíam o culto, mas não faziam uma limpeza espiritual. Ele começa a quebrar postes ídolos, aonde tinha adoração a Baal, adoração a Moloque, onde tinha falsa adoração, onde tinha culto aos demônios. Ele começou de cidade em cidade quebrar tudo, destruir tudo, limpando a terra, sarando a terra, tirando a maldição, para introduzir o culto ao único que é digno de todo louvor. E diz aqui, na presença dele, ele não só mandava, ele ia junto, ele acompanhava. Derrubaram os altares dos Baalins, ele despedaçou altares do incenso que estava acima deles, os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduzindo-os a pó, e aspergiu sobre as sepulturas dos que ele tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Isso é, aqueles sacerdotes de falso culto, de culto a demônios, os ossos deles, até os ossos, ele mandou arrancar e queimar sobre os altares onde esses deuses eram adorados. E diz assim, o mesmo ele fez nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derrubado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Depois que ele faz essa limpeza na nação,
É como sair com uma máquina, arrastando tudo com caminhões e carregando todo esse lixo espiritual. Agora ele começa então a reparar o templo, a consertar o templo, porque o templo estava fechado, não tinha mais culto, não tinha mais adoração. Os sacerdotes e levitas tiveram que abandonar o ministério para o qual foram chamados, tiveram que abandonar o culto ao Senhor, porque deixaram de receber o sustento e tiveram que agora arrumar outras ocupações profissionais, porque não poderiam mais, como convocados por Deus, estarem para conduzir o povo na adoração a Deus. No 18º ano do seu reinado, versículo 8, segundo o livro das Crônicas, 34, versículo 8, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Então eles foram a Ilquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado o dinheiro que veio das mãos do povo de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e de Benjamim e dos residentes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, a reforma, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Versículo 11, deram aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas. Eram grupos de cantores, de levitas, de famílias de levitas, para cuidarem, superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Enquanto eles estão purificando o templo que estava abandonado, cheio de ruínas, eles estão limpando tudo. E Ilquias encontrou o livro da lei, encontrou a palavra de Deus, encontrou a Bíblia. Estava perdida, o rolo da Bíblia estava perdida no meio das ruínas. Meu Deus, a que ponto chegaram? A pergunta é: aonde está a Bíblia na sua casa? Será que não está no meio das ruínas? Nos quartinhos abandonados, jogados, nos lugares empoeirados, escondidos. Meus irmãos, quando nós deixamos de ter a palavra de Deus como referência, tudo na nossa vida vai ruir. A palavra de Deus tem que ser a nossa bússola. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e é luz para o nosso caminho. Salmo 119. Meus irmãos, é preciso um arrependimento verdadeiro. É preciso uma volta à palavra. É preciso dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, purifica meu coração e enche meu coração de amor pela tua palavra. Uma geração não vai à frente, uma nação não vai à frente, se não tiver a palavra de Deus como referência. Essa semana eu parei para louvar a Deus, porque pela primeira vez na história, pelo menos na história recente, nos últimos 40 anos, nós temos um ministro da educação que é um pastor, um servo de Deus. Há mais de 40 anos, nós nunca tivemos isso na história desse país. As nossas crianças sendo doutrinadas goela abaixo, com kit gay e outras coisas, falsos ensinos entrando, a palavra de Deus sendo retirada nesse país há anos, e a gente ficava de um monte de besta, um monte de bobo no meio de tudo, sem gritar, sem falar, sem agir. Um povo que não se posiciona, um povo que não age, é um povo facilmente dominado, um povo que não se posiciona, que não grita seus direitos, que não assume a sua posição de profeta. Um povo que
abandonou a educação dos filhos e deixou para a escola, deixou para os smartphones, deixou para os celulares, deixou para a televisão. A geração anterior a essa é a geração que foi doutrinada por Xuxa. A atual por Felipe Neto e companhia. E o engano entrando. Pais que estão tão ocupados que não têm tempo para coisa mais nobre que ensinar os seus filhos a amar a Deus de todo o seu coração. Meu Deus! Será que isso não nos leva ao arrependimento genuíno? Será que não nos leva a cair de joelho, a chorar, a gemer e dizer: tem misericórdia de nós, de mim? E aí a gente vai ficando uma geração fraca. Vocês estão brincando de ser crente. Nós estamos virando um monte de religiosos. Que aparece mal na igreja no domingo, louco, que termine logo e vai para casa. Um bando de gente fria, gelada, que não ama o Senhor e diz que ama o Senhor, mas não ama, porque se amasse teria prazer na presença de Deus. Um povo que a Bíblia está esquecida, que não tem alegria em ler a Bíblia, que passa horas todos os dias com o celular nas mãos, com o smartphone nas mãos, mas não tem prazer. Se ler a Bíblia 10 minutos, dorme. Se o meu coração sangra, eu imagino de Deus. Povo que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para as coisas de Deus. Povo raso de oração. E a Bíblia diz que os dias são maus. A palavra em 1 uma dificuldade em andar em unidade. Um pensa uma coisa, outro pensa uma outra. Um quer andar numa direção que Deus deu, outro quer outro caminho e acha que está fazendo certo. E qualquer coisa mimimi é cara virada. Um bando de meninos da fé. Claro que tem honrosas exceções. E acredito que seja você essa exceção. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não lhes falo na carne, lhes falo com o coração sangrando, cortado, mostrando que é tempo de posicionar, é tempo de andar com Deus para valer. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, e sem a santificação ninguém verá a Deus. Como será a próxima geração? Se a atual, com exceções, não tem compromisso com a palavra, como serão os filhos dessa geração? Para pensar, é para chorar, é para cair de joelho, é para cair com o rosto no chão. Mas há esperança. A esperança. A esperança. A esperança, igreja. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Ah, você é precioso demais. E Deus não quer que você continue nesse caminho. Deus não quer que você continue morno.
diabo sabe que você é precioso demais. E o único instrumento que Deus tem na terra é você. Não é anjo, sou eu, é você, somos nós. E é tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para Deus. Arachora Câmara. Eis que derramarei água sobre os sedentos, derramarei do meu espírito sobre a sua vida, diz o Senhor. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e nobres e sublimes que tu não sabes. Só precisa de uma coisa: é voltar para Deus. É fazer o que esse menino fez. Ele tinha os piores exemplos, mas ele permitiu. Ele permitiu. Como que saindo com máquinas e caminhões e tirando todo o lixo espiritual. Depois ele veio fazer essa limpeza no templo. Aí depois, tendo o rei ouvido as palavras da lei, no 14 diz que eles encontraram o livro da lei e leram um livro para ele, e dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos eles fazem. E eles então entregaram o livro, leram diante dele, versículo 19, e ele mandou consultar uma profetisa chamada Hulda. Quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, palavras que eram cortantes, palavras que eram duras, ele rasgou as suas vestes e deu uma ordem a Ilquias, a Icão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, Safã, o escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelos restantes de Israel e de Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor de Deus que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, aquele que era responsável pelas roupas do templo, e falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que vos enviou a mim, isso é, diga ao rei, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram, porque eles me deixaram, diz o Senhor, e queimaram incenso a outros deuses, para provocarem a minha ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se quebrantou e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que te reunirei a teus pais, e serás recolhido em paz na tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre esses moradores. Então levaram ao rei essa resposta. O decreto já estava liberado, de destruição para Jerusalém, de cativeiro, que foram os 70 anos de cativeiro. Mas por causa de um homem que se dobrou, que se quebrantou, que se humilhou, que buscou o Senhor, Deus mandou dizer: esse mal não virá no seu tempo, você vai morrer em paz. 31 anos ele governou, 31 anos de paz, 31 anos de graça, de bênção e de misericórdia de Deus. Será que isso não te chama a atenção? Eu não sei como está a sua família, seus parentes,
Eu só quero te dizer que se você se posicionar, Deus vai levantar em seu favor, em favor dos teus, por causa do seu andar na presença dEle. Deus vai mudar a sorte, por causa da sua posição espiritual, por causa da sua postura espiritual, por causa do seu coração puro e reto na presença do Senhor. Te digo mais, vieram anos de bênçãos sobre uma cidade que estava decretada a sua desgraça. Eu quero te dizer que por causa da sua vida, a sua cidade, a nossa cidade pode ser transformada. O comércio mudado, as famílias mudadas, a educação mudada, a economia mudada, a cultura mudada, o povo, os ambientes mais diversos transformados por causa do seu andar na presença de Deus. Você crê, dê um glória a Deus. Agora Josias renova a aliança. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e se ajuntaram. O rei foi até a casa do Senhor, ao templo, e todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. Agora eles voltam a ter prazer na leitura da Bíblia. Agora a Bíblia era lida publicamente. E olha que era um rolo só para ler para todo o povo. Hoje nós temos a oportunidade de ter até no nosso celular. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguirem, guardarem seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com a renovação da aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus, enquanto ele viveu. Diga, enquanto Josias viveu, não se desviaram de seguir o Senhor. Fecha seus olhos. Você pode ousar dizer, enquanto eu viver, as pessoas, a minha família, a minha descendência, andará na presença de Deus. Como Jó, eu estarei intercedendo, apresentando a minha família, a minha descendência no altar de Deus. Estarei fazendo batalha espiritual, guerreando contra os meus verdadeiros inimigos, que são os demônios, e colocando-os debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Então preste atenção, vamos acompanhar. Primeiro ele foi ensinado, diga, primeiro ele foi ensinado a andar com Deus, diga. Segundo, ele andou com Deus. Terceiro, diga, terceiro, ele limpou o país de toda maldição. Quarto, ele restaurou o templo, a adoração, o culto, a importância da palavra de Deus. Agora ele celebra a Páscoa. Olha que lindo, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu o sacerdote os seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor, e disse, voltem, voltem para servir. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor,
Coloque a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis esta carga nos ombros, servi, pois ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Agora eles fazem uma grande festa. Leia depois em casa o capítulo 35, do segundo livro das Crônicas. E eles oferecem um grande culto ao Senhor. Ofertas ao Senhor. Imolaram o cordeiro da Páscoa. Versículo 16. E ele o 15, estabeleceu os cantores para voltarem os turnos, como no tempo de Davi e de Salomão, os turnos de louvor e adoração contínua ao Senhor. O 16, assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei. Queridos, eu quero te dizer, que se você tomar a decisão, tudo muda ao seu redor. Tudo muda ao seu redor. Entenda isso. Coloque as coisas em ordem. Coloque cada coisa no seu devido lugar. Preste atenção. Deus sempre usa homens, isto é, pessoas, homens, mulheres. Homens aqui é no sentido genérico, fala de homens e fala de mulheres. Deus conta com você. Ah, como eu gostaria que você entendesse isso. Que você saísse daqui hoje decidido. Eu vou andar com Deus para valer. Eu vou andar com Deus para valer. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me dispor mais, eu vou me oferecer mais ao Senhor. Eu quero ser essa boca de Deus para essa geração. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família e nesta cidade, a partir da sua vida. Diga, o método de Deus não mudou. Continua sendo os homens e as mulheres. Por que Josias, tão jovem, de uma família ímpia, no seu tempo a Bíblia estava esquecida, perdida, mas ele foi o homem de Deus para aquele tempo, tão jovem? Menino, menina, será que isso não te diz nada? Quais são as suas verdadeiras ocupações? Quais são seus desafios? Quais são seus planos? O que é que você de fato ama? Tome uma decisão. Você não tem desculpa em dizer assim, eu não tive um bom exemplo de família. Mas você está rodeado de pessoas que foram levantadas por Deus para te ajudar a romper, a caminhar, a ser uma bênção. Homens e mulheres, se você parou de reunir a célula, volta a reunir a célula. Líder, convoca o povo e volta a reunir célula. Está todo mundo tocando a vida normalmente. Os bares estão cheios. As festas para todo lugar. Mas onde a palavra de Deus precisa ser ministrada é a partir das casas. Então volte a ministrar a célula. E volte com uma nova visão, um novo entendimento. Uma nova decisão. De ser uma bênção de Deus para mudar, para influenciar, para abençoar, para cuidar, para ajudar a firmar, para confrontar, para estabelecer o reino de Deus no coração do povo. Josias perdeu o pai, ele tinha apenas 8 anos. Por incrível que pareça, foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Porque ele foi ser cuidado por homens de Deus, que o ajudaram a conhecer o caminho da verdade. Seja mulher de Deus, seja homem de Deus,
rapaz e moça de Deus, para ajudar essa geração a ser encaminhada pelo caminho da eternidade. Fique em pé, por favor. Josias liderou o maior avivamento dos últimos anos da história de Israel. Nada foi tão forte e tão profundo. Alguns reis voltavam o coração para Deus, mas faziam pequenas reformas. Josias tirou toda a malignidade, acabou com tudo, tirou os falsos deuses, os falsos altares, os cultos aos demônios, destruiu tudo e estabeleceu o verdadeiro culto a Deus. Portanto, eu lhe digo, posicione em Deus. E nós não podemos receber uma palavra como essa, de confronto, e não darmos uma resposta para Deus. E eu quero convidar ao altar aqueles que querem permitir que Deus faça um rebuliço nas suas vidas. Que Deus mude e transforme as suas histórias. Venham ao altar, por favor. Como disse Paulo, por essa causa eu me ponho de joelhos. Muda a nossa sorte. Converta nosso coração. Transforma a nossa vida. Manifesta a tua glória no nosso meio. Manifesta a tua glória no nosso meio. Na nossa casa. Muda nosso coração. Converta nosso coração a ti. Converta o nosso coração a ti. Converta o meu coração a ti. Converta o nosso coração a ti, a nossa família a ti. Muda a nossa sorte, em nome de Jesus.